Oiê, vamos falar da UFO? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouco mais o que a UFO quer de você na segunda fase, eu vou aqui analisar as perguntas do que a gente tem da segunda fase da UFO, especificamente do que a gente vai ter da primeira questão. Vale lembrar que sempre que a gente vai ter as questões da UFO, a gente vai ter sempre duas perguntas relacionadas com mais ou menos o que a gente vai ter de fato 4 perguntas, porque a gente tem sub-itens. A gente pode perceber que algumas das perguntas geralmente são um pouco mais simples, então mais rápidas de se fazerem, outras requerem um pouco mais de tempo para você poder conseguir responder. Então aqui eu vou pegar tanto a prova que a gente teve de 2023, como também o fato de que eu peguei uma resposta que é o que a gente tem com mais ou menos um parâmetro para a gente ver o que seria uma nota aceitável. Lembrando que tanto o link da pergunta quanto o link também da resposta que a gente teve pelo Desempenhos Med, eu vou deixar no link aqui embaixo do vídeo para você poder conseguir acessar e dar uma olhada. Então vamos perceber como que a gente vai ter a pergunta. Geralmente a gente vai ter dessa forma, que a gente vai ter o texto e aí depois as perguntas e também algumas instruções. Vale lembrar que aqui aparece como responda a questão em português e respostas em espanhol não serão aceitas. A gente tem uma tendência que mais ou menos a primeira pergunta costuma ser com que você tenha que responder em português e a segunda pergunta te responda em espanhol. Mas já teve nos últimos 3 anos essa troca de ordem, sendo que num ano a gente teve a primeira pergunta respondendo em português, no segundo ano a gente teve a resposta da primeira questão sendo em espanhol e depois inverteu de volta para português. Então, preste atenção porque pode ser que mude a ordem. Vamos ver aqui então as perguntas. Vamos ver, a letra A vai ser proponga um título que reflete o tema tratado em el texto. Então a gente vai ter essa parte para a gente poder conseguir analisar. Já vendo no de baixo, a gente vê no B, escreva um resumen del texto. Su resumen deve conter dados estadísticos relacionados à América Latina e Caribe e causas que impactaram em la vacunação infantil. Então a gente tem que responder essas perguntas em português. Então, por conta de ser uma segunda fase, a gente tem um certo tempo para poder conseguir ler, porque a gente tem 5 horas e 30 minutos para poder responder tudo, né? São 22 perguntas que a gente tem discursivas, mais uma redação que a gente tem que fazer. Vamos ver o texto. En los últimos 10 años, América Latina y el Caribe ha pasado de tener una de las tasas de vacunación infantil más altas del mundo a una de las más bajas, ha advertido UNICEF durante el lanzamiento del informe El Estado Mundial de la Infancia 2023 para cada infancia vacunación, que señala que este deterioro de la inmunización en la región sigue una tendencia global. El reporte muestra que en todo el mundo 67 millones de niños no recibieron 1 o más vacunas en 3 años debido a la interrupción de los servicios de salud causadas por las tensiones en los sistemas sanitarios, el despido de los escasos recursos y los conflictos y la disminución de la confianza de las personas en la inmunización. En la región de América Latina, la cobertura de la triple vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina, también conocida como la DTP3, entre los niños y niñas menores de 1 año cayó 18 puntos porcentuales, del 93% en 2012 a 75% en 2021. Se trata de la tasa de vacunación de rutina más baja de la región en casi 30 años, lo que sitúa a América Latina y el Caribe por debajo de la media mundial, 81%, y justo por delante de la África Oriental y Meridional, 74%, destaca a agência da ONU. Então, lembrando mais uma vez que a gente tem que responder essas perguntas em português. Então, o que a gente tem? Então, primeiro a gente tem que fazer um título que encaixe com o tema tratado do assunto. Depois, na letra B, a gente vai escrever um resumo do texto, que, inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Perceba que a gente tem um ponto final falando que a gente tem que escrever um resumo do texto. Tá, mas depois a gente tem coisas que a gente tem que inserir que a gente precisa prestar atenção. Então perceba, o resumo precisa conter dados estatísticos relacionados à América Latina e o Caribe e causas que impactaram a vacinação infantil. Então temos duas coisas que precisam ser colocadas dentro desse resumo. Vamos ver aqui então o modelo de resposta que a gente teve da pessoa que passou, inclusive em medicina na UFO, com a nota obtida de 32 na questão 1. Na letra A, temos crise da imigração infantil na América Latina e Caribe. Perceba, muito simples, muito rápido. Por quê? Porque a ideia geral da texto completo. Na letra B, nos últimos anos, a América Latina e Caribe tem enfrentado uma das maiores crises de vacinação infantil. Segundo reportagem, 67 milhões de crianças só receberam uma ou mais vacinas, fazendo com que as taxas de vacinas essenciais com o tétano
tenham caído 18 pontos, de 93% em 2012 para 75% em 2021, fazendo com que a América Latina e Caribe estejam abaixo da média mundial. Então perceba que aqui a gente tem uma nota que não é a nota máxima, porque a nota máxima costuma ser 40 pontos, mas eu quero que você perceba que quando a gente fala de segunda fase, pode ser que a gente tenha que sim, você alcançando mais do que 20 pontos, mais do que 30 pontos, já é uma nota muito aceitável para você poder perceber. Então perceba aqui que a gente tem que mais fazer o quê? Ler o que está sendo apontado para você poder fazer de instruções, do que de fato você ter um espanhol que você vai ser excelente, que você vai mostrar como você é fluente. Então perceba aqui, muito facinho, muito simples que a gente tem da segunda fase da UFO quando a gente fala de espanhol. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você gostaria de perguntar, escreve aqui nos comentários por gentileza. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!